Então, pessoal, eu vou só compartilhar aqui o arquivo que eu disponibilizei para vocês. Foi esse arquivo aqui, ó, da aula passada. Só que o que aconteceu? A gente só conseguiu construir a circunferência, né? Porque ela leva bastante tempo para construir, né? A gente demora bastante, porque tem que prestar atenção, né? Colocar todos os ângulos, e eles têm que ser simétricos, né? A única diferença dessa circunferência que está no material lá no Classroom para a circunferência que eu construí é que ela está na forma de fração, tá? Mas aí você pode troca o meio por 0,5, troca o raiz de 2 sobre 2 por 0,7, troca o raiz de 3 sobre 2 por 0,87, tá? E outra coisa, quando ele chega aqui, tá vendo que aqui em cima, ó, onde está o 90 graus, tem uma bolinha vermelha bem em cima da circunferência? É um número ali também, não está escrito, mas tem um número, que é o 1, tá? Porque o tamanho do raio da circunferência, ele é de 0 a 1. Então, aqui em cima é 1, no meio é 0, e lá embaixo, lá no 270, ele seria menos 1. Tá? Então, a gente tem que ter também esse olhar. Vou mostrar de novo a minha aqui para vocês olharem, ó. Essa é a que eu fiz, é a que a gente fez na aula também, né? Só que eu fiz na lousa, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui em cima, ó, tem o 0,5, o 0,7, o 0,87 e depois é 1, né? Bem na circunferência é 1. E aqui embaixo é a parte negativa e vai até o menos 1. E olha no eixo dos cossenos, né? Pensa lá como se fosse o eixo X. Então, a gente tem, né, o 0 e a parte positiva, que vai até 1, e depois a parte negativa, que vai até o menos 1. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vocês vão falando para mim, tá? Então, se eu quiser saber olhando na circunferência, se eu quiser saber quem é o seno de 30 graus, como que a gente faz para olhar? Seno de 30 graus. Então, eu vou no 30 graus, que é aqui, e para onde eu vou olhar, né? Tem que ser no seno. O seno é o eixo vertical. Então, eu olho aqui para o 30 e vejo no seno quanto é que ele está dando. Então, o seno de 30 é 0,5, tá? Aí, se fosse o cosseno de 30? Bom, 30 graus, o cosseno é 0,87. E se eu perguntar, qual é o seno de 135 graus? Então, vai lá no 135, olha o 135 aqui, né? Quem que é o seno de 135? Então, eu vou encostar aqui no seno, é 0,7. E quem que é o cosseno de 135? Ó, o cosseno de 135, ele é menos 0,7. Então, a circunferência, ela serve para a gente consultar os valores. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, algumas, né? Quem quiser responder, pode responder. Então, se eu perguntar, qual é o seno de 240 graus? Menos, peraí que eu não tô chegando no número aqui, não. Menos 0,87? Isso, porque, né? Ó, a Bruna veio aqui, né? 240, então ela quer olhar no seno, então ela vai vir para cá, né? Porque esse que é o eixo do seno, né? Lembra? O seno é sem sono, é o que tá de pé. Então é menos 0,87. Agora, se eu perguntasse qual é o cosseno, então subiria para cá e é menos 0,5. Vamos ver mais um. Quero saber qual é o cosseno
de 300 graus. Cosseno de 300 graus. 0,5. Isso, 0,5. 0,5. Porque, ó, 300 graus aqui, né? A gente quer o cosseno agora. Então, eu tenho que vir aqui em cima, né? Porque eu tenho que relar no eixo do cosseno, que é 0,5. Quem é o cosseno de 150 graus? Menos 0,87? Como, Ana? Não entendi. Menos 0,87? Isso, ó. Porque, né? 150 graus é o cosseno, então eu tenho que vir aqui, né? Menos 0,87. Muito bem. Então, nesses ângulos aí vocês estão, né, fera para consultar. Agora, o seguinte. Se eu perguntar qual é o seno de 90 graus? Seria o 0? Olha, eu ouvi duas coisas. Eu ouvi 0 e eu ouvi 1, né? Qual que é o correto? Vamos pensar assim. O seno, ele é o eixo vertical, né? Então, a gente tem que olhar sempre no eixo vertical. O 90 graus, ele tá bem aqui. Então, no seno, onde que tá a sua projeção? Ela tá no próprio eixo. E em que lugar do eixo? No número 1. Então, seno de 90 graus, ele é 1. Agora, se eu perguntar qual é o cosseno de 90, né? Então, eu vou lá no 90 graus, para onde que eu tenho que olhar? No eixo do cosseno. Então, agora eu venho aqui, né? Quanto que é o cosseno de 90? É 0. Então, esses que dividem os eixos são os que mais acabam confundindo vocês, viu? Eu já sou bem sincera, eu já vou falar a real. Esses são os que vocês vão ficar confusos na hora de escrever, né? De colocar, de anotar. Por quê? Ele está bem em cima do eixo. Então, por exemplo, os 180 graus. Qual é o seno de 180 graus? Para onde que a gente tem que olhar? No eixo do seno. Os 180 graus. Onde que ele está pegando no seno? No 0. No 0. Então, sempre olha a projeção. Agora, se eu perguntar qual é o cosseno de 180 graus, quanto que seria? Não, cosseno 0. Não. Ai, prof, me confundi. Pera. Não, eu falei, já deixei avisado para vocês não estranharem, tá? Confunde mesmo, é normal. Mas a gente está Tá. aqui para aprender, fica tranquila. Ó, lembra? Olha para o ângulo, o que que eu quero? Eu quero o seno, então eu vou olhar no eixo do seno. O 180 no seno, onde que ele está chegando a projeção? No No 0. 0, estava certinho. Agora, se eu perguntar o cosseno, então, ó, 180 tá aqui. Eu quero o cosseno dele. O cosseno não é o eixo horizontal? Então, ele já tá pegando aqui, né? Em quem ele pega? No menos 1. Menos 1. Ah, tá, menos 1. Tá? Mas é assim, logo vocês vão pegando o jeito, vocês vão ver. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante vocês terem esse ciclo em mãos, tá? Para a gente poder consultar, beleza? Então, continuando, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer os exercícios que eu achei, né, que ia dar tempo de fazer a aula passada, né? Esqueci que demorava para construir o ciclo. Então, aqui, continuando, são exercícios da apostila, tá? Do caderno do aluno, que ainda vocês não têm, mas eu estou copiando as atividades. Depois que fez o ciclo, o que tem que fazer?
A partir da consulta, a circunferência trigonométrica, responder ao item C e D da atividade 1 e as atividades 2 e 3, tá? Mas primeiro vamos para o item C. Complete o quadro a seguir, relacionando todos os arcos assinalados às medidas de seus senos e cossenos, lembrando que raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7 e raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. Essas duas anotações das aproximações a gente já tinha feito em aulas anteriores, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Completar essa tabela. Eu já até deixei aqui na lousa, tá? Só que essa tabela da apostila só vai até os 180 graus, tá? Só que eu não vou fazer com vocês até os 180, eu vou fazer até o 360, para vocês enxergarem o que vai acontecer. Porque até os 180 não vai dar para ver, tá? Então, eu quero que vocês enxerguem o que vai acontecer e só vai dar para enxergar isso se for até o 360. Mas vamos com calma, né? Vamos bem devagar, né? Sem pressa, tá? Então, essa é a tabelinha, né? Tem os ângulos, seno e cosseno. Vou fazer assim. Seno e cosseno. Para onde que a gente vai olhar para completar? Isso, gente, ó, é para copiar, tá? Faz um rascunho ali, coloca, né, escreve ângulos, porque vocês teriam que completar na apostila, como não tem apostila ainda. Mas aí depois não precisa passar tudo para a apostila, fica no caderno mesmo, tá? Eu não lembro se foi dessa sala do segundo D que algum aluno me perguntou se não ia ter uma tabela para colocar os valores do seno e cosseno, que seria mais fácil. Então, olha a tabela aqui. Eu não lembro se era da sala de vocês, tá? Então, os ângulos começam no 0, aí depois 30 graus, 45, 60, 90, 120, 135, 150 e 180. Vamos anotar. Então, vamos começar no 0, né? Olha aqui, eu vou ficar tampando, tá? Para poder mostrar. Então, no 0 graus. 0 graus está aqui. 0 graus está aqui. Quanto que é o seno de 0? Então, eu tenho que olhar a projeção aqui. Seno de 0 é 0. Então, o seno de 0 é 0. Vai de novo no 0 graus. 0 graus está aqui. Quanto é o cosseno de 0? Então, agora eu vou olhar no eixo do cosseno. O cosseno de 0, ele está relando no 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Agora a gente vai caminhando, né? 30, 45 e 60. Então, tá tudo no primeiro quadrante. Então, 30 graus. Quem é o seno de 30? 0,5. E depois, quem é o seno de 45? 0,7. Quem é o seno de 60? 0,87. Então, ó, 30, 45 e 60, quem são os senos? 0,5, 0,7 e 0,87. Então, vou anotar aqui. 0,5, 0,7 e 0,87. Prof, acho que tem gente na fila de espera. Ai, tem mesmo, a Amanda.
Oi, Amanda, ó, só para avisar, tá? É para fazer essa tabelinha no caderno, que a gente está usando o ciclo, consultando e anotando os valores, tá bom? Tá bom. A Amanda entrou. A Isa também tá aqui já, né? Ah, tá, beleza. Então, a gente anotou o seno. Olha para o cosseno agora. Então, 30, 45 e 60, né? Então, a gente vai olhar para o cosseno. O cosseno de 30, ó, o 30 está aqui. O cosseno de 30, ele é 0,87. O cosseno de 45, 0,7. O cosseno de 60, 0,5. Ele vai diminuindo. Então, é 0,87, 0,7 e 0,5. Quando chega no 90 graus, que foi o que eu perguntei para vocês, né? No 90, o seno ele é 1 e o cosseno é 0. Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Repara o seguinte, olha o seno, o que aconteceu do 0 ao 90? Ele começou em 0 e foi aumentando até chegar ao 1. O cosseno do 0 ao 90, o que aconteceu? Ele começa no 1 e vai diminuindo até chegar no 0. Tá? Beleza? O que será que vai acontecer aqui agora do 90 até os 180 graus? Vamos ver. Agora vamos para os 120, 135 e 150, tá? Então, eles estão para cá. 120 graus. 120 graus, quanto é o seno de 120? 0,87. 135, 0,7. E 150, 0,5. Então, ó, nessa ordem, 120, 135 e 150, o seno ele vai diminuindo. Então, é 0,87, 0,7 e 0,5. Tá? Vamos anotar aqui. E para o cosseno, o que vai acontecer com o cosseno? Que aqui ele diminuiu e chegou no 0. O que vai acontecer com esses três ângulos? Vamos observar. Olha aqui os 120, 135, 150. A gente vai ter que olhar no eixo do cosseno agora, né? 120 graus, qual é o cosseno? Menos 0,5. 135, menos 0,7. E 150, menos 0,87. São negativos os cossenos. Precisa colocar o sinal de menos? Óbvio que sim, tá? Tem que ter o sinal de menos. Então, menos 0,5, menos 0,7 e menos 0,87, tá? São esses três. O que vai acontecer no 180 graus? Que a gente está aqui, ó, 180 graus. Eu preciso do seno e do cosseno, né?
Então, o seno de 180, olha aqui a projeção. Seno de 180 é 0. E o cosseno de 180, né? O cosseno é o eixo Y, o eixo X. Então, eu vou olhar aqui mesmo. Ele é menos 1. Então, aqui é 0 e aqui é menos 1. Tem uma lógica, né? Não sei se logo vocês vão guardando isso. Então, aqui do 0 ao 90, o que aconteceu com o seno? Ele foi aumentando e chegando até o 1. E depois, do 90 até o 180, ele diminuiu e voltou para o 0. Agora, no cosseno, ele começa em 1 e chega no 0, e depois, até o 180, ele vai do 0 ao menos 1, tá? A gente fez aqui até os 180 graus. Vamos continuar para fazer até o 360, tá bom? A gente vai fazer juntos. Vou fazer aqui, tá? Então, ainda tem ângulo, seno e cosseno. Então, quem são os ângulos? A gente vai colocar os ângulos notáveis, né? O que vai continuando. Então, 210 graus, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360. Nossa, até sobrou aqui que eu fiz menor. Vou puxar um pouquinho para cá. Cuidado para não cair. Aí. Beleza? Gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar antes da gente continuar? Tem alguma pergunta para fazer? Vocês estão conseguindo entender? Qualquer coisa, vocês sabem, pode ir parando e perguntando, tá? Se tiver vergonha, me chama depois no WhatsApp, que eu explico tudo de novo, não tem problema, tá? Pode me chamar. Então, beleza, vamos lá. Vamos continuar, né? Agora a gente vai para o 210, 225 e 240. Olhar o seno e o cosseno. Então, o seno de 210 menos 0,5, o de 225 menos 0,7 e o de 240 menos 0,87. Por que a gente está olhando aqui, né? Porque o seno é o eixo vertical. Então, é menos 0,5, menos 0,7, menos 0,87. Então, menos 0,5, menos 0,7 e menos 0,87, tá? Vamos olhar o cosseno deles. 210 graus, quem que é o cosseno? Eu vou olhar no eixo, né, do cosseno. Ele é menos 0,87. O de 225, ó, vem para cima, ele é menos 0,7. E o de 240, menos 0,5. Vamos anotar. Menos
0,87 menos 0,7 e menos 0,5. Certo? De 270 graus. Quem é o seno de 270? A gente tem que olhar no eixo do seno. 270, ele está aqui mesmo, é menos 1. E o cosseno de 270, a gente olha aqui, é 0. Então, menos 1 e 0. E para finalizar, vamos para o último quadrante. 300 graus, o seno menos 0,87. De 315, menos 0,7. E o de 330, menos 0,5. Então, menos 0,87, menos 0,7, menos 0,5. E para o cosseno, o de 300, 0,5. O de 315, 0,7. E o de 330, 0,87. 0,5, 0,7, 0,87. Quando chega no 360, o 360 ele está aqui, né, junto com o 0. Então, o seno ele é 0, o cosseno é 1. E vocês vão perceber que, ó, vai começar tudo de novo, né, ó, 0 e 1. Ouvir essa frase? Vai começar tudo de novo? Quando é que eu falava isso, né? Em qual aula? Quando a gente começou a ver os gráficos de funções periódicas e falava de período. Que o período era o quê, né? De quanto em quanto o desenho se repete. Então, quando vai começar tudo de novo o mesmo desenho, né? Guarda isso que a gente vai usar em algum momento, tá? Tranquila essa tabela? Eu sei que é grande, eu sei que assusta, tá? Mas eu boto fé que logo, logo vocês vão gostar de brincar com esse ciclo, tá? Vocês vão ver só. Tá bom, gente? Vocês estão bravos comigo? Que eu fiz... Estou mostrando essa aula aqui difícil. Eu tô um pouco brava assim, prof. Tá, Bruna? Tô magoada. Mas pensa assim, ó, é uma aula difícil que você vai aprender, então você vai saber algo que é muito difícil. Ó, que ótimo. É mesmo, você vai ver. Poder esfregar na cara dos outros, eu sei, tá, meu bem? Bruna, é verdade, você vai ver só, tá? Logo, ó, eu não tenho bola de cristal, mas eu tô adivinhando. Daqui umas 2 semanas você vai falar, prof, é tão gostoso de procurar aqui os ângulos, o seno e o cosseno. É, claro. Você vai ver. Tô falando, hein? Tô falando. Beleza, gente, até aí? Não precisa chorar, gente, ó. Estão falando aqui, é só sentar e chorar. Não precisa chorar não, tá? Não chora, vem falar comigo. Se não estiver entendendo, vem, me manda mensagem. Por favor, não chora não. Tá bom? Ó, e depois disso, o que a gente vai fazer, né? Vocês estão copiando? Já copiaram? Como é que tá? Já copiei. Beleza. E, prof, só uma pergunta. A gente vai ter que decorar isso daqui em algum momento? Não, porque vocês estão consultando o ciclo, não estão? Por isso que Sim. eu falei que vocês precisam ter ele, porque vocês vão consultar ele toda a aula.
Então, mas numa prova, por exemplo. Então, mas até lá vocês já vão saber construir, vocês já vão saber tudo. Não vai precisar decorar, vocês vão aprender. Vou perder o dia inteiro construindo a tabela, prova nunca vai. Não vai, você vai ver só, não vai não, tá? Fica tranquila, relaxa. Ô, Natália, como é que constrói o gráfico a partir desses valores aí? Eu vou mostrar para vocês. Só deixa eu colocar aqui para quem quiser printar. Tá ruim de enxergar, mas ó, eu mandei. Sim. Eu mandei na sala. Eu mandei na sala um link do vídeo que eu construí a circunferência para vocês relembrarem como constrói, tá? Eu acho que pode ajudar vocês. Então, o próximo item, que é o item D, ele pede para construir o gráfico, né? Foi o que vocês perguntaram agora. Como que a gente vai construir o gráfico? Um gráfico, ele tem que ter o eixo Y e o eixo X, certo? A gente vai fazer os dois gráficos no mesmo plano, tá? Mas primeiro você vai fazer só o do seno, depois você faz só o do cosseno. Então, olha para o seno. Na hora que você for colocar os ângulos aqui no eixo X, tá vendo que tem, né? 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135. Tem muito ângulo para colocar, vai ficar muita coisa aqui. Precisa colocar todos os ângulos que aparecem aqui? Não. Vamos combinar e colocar de 30 em 30? Já é suficiente, tá? Então, no eixo X, né, começa no 0 e você vai colocando de 30 em 30. Então, 30, depois o 60, depois o 90, 120, tá? Vocês vão colocar todos... Tá? Que eu vou deixar esse para vocês fazerem, tá? Que daí na próxima aula a gente começa pelo gráfico. Vocês vão colocar todos até chegar no 360, tá bom? E no eixo Y vai ficar os valores ali, 0, 0,5, 0,87, né? Então, vamos supor que aqui é 1, então aqui, né, contando o mesmo tanto, tem que ser menos 1. Quem que vai ser o 0,5? Bem na metade. Quem que vai ser o 0,87? Bem aqui perto do 1. Tá? A mesma coisa aqui embaixo. Então, eu gostaria que vocês pegassem esses valores da tabela, colocassem no gráfico, tá? E faz a união dos pontos. Lembrando que a gente está estudando um tipo de gráfico que é de onda. Então, tem que aparecer a onda, tá?